Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host do podcast. Tem aqui comigo o Bruno Quadros. Bruno? Buenas, pessoal, vamos para mais um episódio. Antes de a gente apresentar o nosso convidado, que hoje está muito bacana mesmo o episódio, vamos falar dos nossos parceiros, falar da CIA Brasil, a CIA Brasil que é nosso parceiro master. A CIA Brasil, que é uma empresa que trabalha com duas frentes de trabalho, uma delas é ligada à consultoria técnica a campo, em propriedades que trabalham com pecuária, seja ela pecuária de corte, pecuária de leite e integração lavoura-pecuária, trabalha desenvolvendo, construindo projetos de intensificação da pecuária, profissionalizando mais o negócio. Então, se você é produtor rural e quer potencializar a sua pecuária, não está satisfeito com seus resultados, entre em contato com a CIA Brasil. E a outra frente de trabalho também é o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade. Dentro da empresa CIA tem uma divisão que se chama CIA Sustentável e a gente trabalha muito com empresas, parceiros, desenvolvimento de cadeia, todas elas ligadas a essa pegada sustentável, a mitigação de gases de efeito estufa. Então, se você é gestor ou é dono de uma empresa que quer estar ligado a esse tipo de iniciativa, quer mitigar as emissões de gases de efeito estufa da sua empresa, entre em contato com a CIA Brasil, que a gente consegue organizar uma solução que vai contemplar aí com seus resultados. Então, para entrar em contato com a CIA Brasil, pelo Instagram é CIA_agronegócio. E o nosso outro parceiro é a FarmCont, que é a plataforma de contabilidade rural mais completa do mercado. Então, se você é contador e quer digitalizar o seu negócio, profissionalizar, ter as ferramentas de maneira mais fácil, entre em contato com a FarmCont. Pelo Instagram é FarmContBR ou também pela página direto, né? farmcont.com.br. E não esqueça, nosso último aviso, né? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, então ativa ali o sininho de notificação, segue o nosso canal, aqui dentro do canal da CIA Brasil Oficial, tem ali a playlist do podcast, tem vários outros episódios que você pode acompanhar também, então sempre que a gente lançar um episódio novo, se você tem ali o sininho de notificação, já chega direto para você, e também nos siga nas outras redes sociais, como Instagram, o próprio TikTok, Facebook e também pelo Spotify, se você quiser nos ouvir por onde for, é só nos seguir lá que tem sempre os cortes e os episódios detalhados para vocês. Beleza? Bruno, vamos lá então apresentar o nosso convidado. Hoje está mais que especial. Apresenta ele para a gente aí. Certeza. Hoje vamos ter mais uma bela conversa. A gente está tendo a felicidade de trazer só gente boa aqui, gente que agrega muito. E para nós está sendo um aprendizado enorme, né? Porque cada um vem, colabora, contribui, traz alguma coisa. E hoje nós vamos falar bastante de pecuária, vamos falar de produtor rural, vamos falar de direito também, vamos falar de tudo um pouco. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí vir conversar conosco e bater esse papo. Buenas, obrigado pelo convite, pela bondade do convite, porque quem já passou por aqui é muito superior. Eu vou tentar chegar aos pés e tornar esse podcast mais agradável e que a gente possa falar em pecuária. Sempre falando em pecuária, trazendo a pecuária ao protagonismo que um dia ela teve aqui no estado do Rio Grande do Sul e que perdeu. E essa é a função do Instituto Desenvolve Pecuária. Beleza, falando um pouquinho só do currículo do Luiz Felipe Barros, produtor rural, advogado, mestrando em Direito e Relações Internacionais pela Universidade de La Empresa, no Uruguai. Está terminando também uma faculdade de Contabilidade e Negócios, é head jurídico e institucional da Russell in Bedford, Brasil, é advogado ligado o escritório, né, ligado ao direito e também, né, desde 2021, é presidente do Instituto Desenvolve Pecuária. E pai novo nas horas vagas. E além de pecuarista, né, assumindo toda essa função profissional que me toma muito tempo, que eu era o head jurídico, cuidava do jurídico corporativo da empresa e das minhas coisas lá fora, viajava uma vez por mês, a minha esposa fica louca com isso, porque uma vez por mês eu tô fora de casa por uns 4 dias em Livramento, cidade que eu amo, minha querida Santana do Livramento, que embora hoje seja uma pobreza e atirada, quem sabe um dia ela consiga retornar aos tempos áureos que a gente teve frigoríficos, né? A primeira pista, não sei se se fala assim, campo de golfe foi em Santana do Livramento, na época do Swift Armor. Depois assumi essa função de head institucional e aí tive o prazer, porque eu adoro desafios, de desenvolver a empresa na região Centro-Oeste, assumindo o Distrito Federal, Goiás e o Mato Grosso. Andei por todo o Mato Grosso, conheci muita gente por todo o Goiás. Estou há 6 meses por conta desse pequeno que nasceu e que mudou a minha vida, sem viajar, mas sabendo que mês de agosto eu começo, então é uma semana fora
do estado e mais uma semana quase em Santana do Livramento, e nas horas vagas a gente, né, trabalha de forma... da consultoria de organização do tempo, de gestão de tempos. Me perguntam bastante o pessoal da pecuária, né? Luiz, como é que tu consegue fazer tudo? Porque realmente não dá para deixar a bola cair, né? E a questão é não procrastinar. Tchê, tem para fazer, faz. Baixa a cabeça, faz, trabalha. Se um dia tu tiver que ir até a meia-noite, vai. Depois no outro tu compensa. Só que as pessoas não têm organização, elas vão se atrapalhando nas próprias pernas, no próprio tempo. Se tem 3 coisas para fazer, começa a fazer as 3 junto, não conseguem verificar o que é prioridade. A prioridade é o que tu tem que fazer primeiro. É tempo, impacto. Mas, enfim, eu acho que eu consigo me organizar bem em relação a isso e por conta acabo levando o Instituto de uma forma muito séria e também as minhas coisas profissionais, né? Porque o Instituto não me sustenta, é a título gratuito que eu trabalho, mas as coisas lá de fora e as coisas da empresa, que hoje é a minha prioridade, é lá a empresa, isso me toma bastante tempo. E se você me permite, eu já deixo um pontinho de interrogação aos pecuaristas. Eles me perguntam, Luiz, como é que tu consegue tocar as coisas lá fora? Não, mas eu toco pelo WhatsApp. Não, mas tia, mas eu não curo bicheira, tia. Eu mando curar bicheira. Vocês têm que entender que suor pode ser feito também de forma intelectual. Ninguém está dizendo que não deve trabalhar, mas o mundo da pecuária parece que ganha um troféu aquele que mais trabalha. Não, eu sou tratorista, eu sou cuidador de gado, eu vou para a mangueira. E que horas tu pensa? E que horas tu reflete sobre o teu negócio? Que horas tu vai tomar conhecimento? Que horas tu vai absorver esse conhecimento? Que horas tu vai ser estratégico, pensar em contratar uma consultoria ou não em algo que está mais delicado? Se tu tá juntando gado, tu tá envolvido naquilo, é trabalho braçal. Então, assim, eu toco minhas coisas lá de fora, mas toco de forma estratégica. Eu monto a cavalo, eu junto gado, eu laço, eu fui criado lá fora. Mas hoje, se puder não fazer serviço e eu sair no campo para recorrer, para olhar, para ver o estado do gado, eu prefiro. Então é dentro desse cenário de mundo que eu toco minhas coisas profissionais e toco minhas coisas lá de fora, que eu não vou dizer que são profissionais, porque é muito amor envolvido naquilo que um dia foi do meu bisavô. E mesmo que não me desse dinheiro, eu ficaria com aquilo. Isso é muito interessante, né? Porque é a questão da paixão, né? A pecuária envolve a paixão. A gente discutiu outro dia. Ela todo mundo agora tá na moda ter um propósito, né? Todo mundo procura um propósito. Qual o seu propósito? Só vou fazer as coisas, né? E um convidado nosso assim, cara, eu digo pro meu filho, isso aí é história para boi dormir. Tu tem que estudar, tu tem que fazer a caminhada para trabalhar. Se tu conseguir trabalhar no que tu gosta e te identifica, vai ser maravilhoso. E a pecuária tem isso, a agricultura tem isso, o agro tem isso, né? A gente tem essa ideia, tem essa paixão. E aí, como é que tu faz? E essa paixão, às vezes, ela te prende, porque o pessoal fica só na paixão e não vai pro lado mais business do negócio. Como é que tu lida com isso? Talvez tu lide bem. Como é que tu fala isso? Tu tá à frente do Instituto, fala um pouquinho mais do Instituto para nós. E como é que tu traz essa abordagem, assim, direta? Porque isso aí, todo mundo cerca, né? Ninguém quer falar, a gente sabe, é aquele assunto que ninguém... E tu é sempre direto na tua comunicação, instigando o produtor a mudar, a se profissionalizar, a sair. Como é que tu é? Como é que é quando tu fala isso? Eu estava no Mato Grosso, inclusive na inauguração da empresa da Russell, lá no Mato Grosso, e estava conversando com um senhor e o filho dele, que estavam na inauguração, levado por um convidado, e descobri que eles eram dono de uma grande rede de hotéis em todo o Brasil. E daí ele disse, Luiz, eu sou pecuarista também. Que legal, quantos fazendas tu tem? O Mato Grosso é fenomenal, né? Eu tenho 9, né? E até vou fazer uma parte aqui, vou comentar. Uma vez estive na Acrimate, na Associação dos Criadores do Mato Grosso, e me perguntaram assim, mas e esse instituto, quantos hectares de terra tem o pessoal? E eu sou meio daqui, dividi de lá, e pensei, digo, vou chutar um pouquinho mais alto, e chutei uns 2.000 hectares, mas não temos de média 2.000 hectares. O cara parou, me olhou assim bem sério, digo, puta, menti, né? Menti demais. Daí ele disse, 2.000 hectares tem meu chacreiro. Tu vê como é outro mundo, outras extensões, né? E esse senhor dizia para mim assim, eu tenho pecuária. Eu digo, a pecuária é pelo amor, né? Até lá eu acreditava que a pecuária era pelo amor. Eu digo, a pecuária é pelo amor. Ele disse, não, senhor, a pecuária não é pelo amor.
Também, por que tu não vai para agricultura? E eu acabo, sempre que eu sou convidado para falar, eu acabo com essa frase. Eu não vou para a agricultura porque a pecuária não é um jogo de tudo ou nada. E a agricultura é um jogo de tudo ou nada. Às vezes tu enterra todo o teu dinheiro numa safra, dá uma seca, ou tá vindo o El Ninho aí, uma enchente, tu não colhe nada. Então a pecuária ela tem que abandonar essa pecha de amor que pode existir, não tem problema em existir assim, eu amo, mas o que impacta é o resultado final, que é se tu tem ou não tem dinheiro. Vamos falar bem claro, já que tu diz que eu sou pragmático, dinheiro da tua atividade. E isso tem que ser dissociado. Amar é uma coisa. Eu amo lá fora, mas se não me der dinheiro, eu vou ter que me desfazer daquilo. Não tem jeito. Ou eu tenho... trocar com brincadeira é algo muito caro. Né? Ou eu tenho que fazer dar certo, né? E o que eu vejo na pecuária, e por isso que eu até gosto de fazer essas provocações via instituto, é que as pessoas não sabem quanto ganham muitas vezes. Elas não sabem o resultado, elas vão vivendo e por muitas vezes vão vivendo, vão tendo aquele dinheiro e vão indo. Pode ser mais eficiente? Pode, mas não atuam em relação a isso. E é isso que a gente tem que mudar. Ela não quebra, né? Ela não tem quebra como uma agricultura de uma boizinho, safra pra outra. A seca veio aí, as vacas estão galga, estão umas taquara, vende, mas vende por R$6, como aconteceu, mas tu vende, tu não perde todo o teu dinheiro. Né? Tu pode não ter um lucro fenomenal, mas isso tem que mudar. A gente tem que entender, a gente tem que ser estratégico. Tem seca, bom, já te programa para seca. Vai ter El Ninho agora na primavera, vai ser uma das primaveras mais chuvosas, ter programa para isso. Né? E a gente não tem visto isso. Esse é o nosso objetivo como instituição, trazer essas reflexões assim. Olha, ter até justa. Isso é legal quando a gente escuta essa nova comunicação, né, de produtores mesmo, é produtor falando para produtor, agricultor falando para agricultor, é isso que a gente tenta trazer aqui, né, de gente, a gente faz essa analogia com o pé no barro, né, de quem está na atividade. Porque muitas vezes a gente como consultoria diz, o cara é fácil aí, tu é consultor, tu não tá lá, né? Tu não tem a barbada, tu dizer... E às vezes o cara não tá diretamente... Mas a gente tá enxergando esse cenário, né? Faz parte do nosso papel enxergar e dizer, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tá indo pra cá, vamos fazer alguma coisa antes, né? Então, quando o produtor fala pra nós, esse cara, a gente vai lá, tenta mostrar e... pois tu falou, mas eu não fiz. O trabalho de consultoria é muito delicado. Tu tem isso pelo outro lado, né? Tenho. Infelizmente ou não, eu enxergo uma questão sociológica, né? O pecuarista ele sempre foi sozinho dentro da porteira. E ele errou e aprendeu e ele chegou. E o negócio dele hoje anda. Querendo ou não, se não é empresarial, mas ele anda. E ele consegue ter resultado. Não, mas ter um resultado financeiro, digamos assim, disso. Alguma coisa ele faz, ele não perdeu tudo e tal. Então ele tem convicções ortodoxas. Muitas vezes ele não quer ouvir um consultor, porque ele sabe como fazer. E isso a gente para no tempo, é fato. Nós chegamos numa idade que a gente diminui o aprendizado e as coisas novas nos atropelam. E para isso que a gente contrata a consultoria, para aquilo que a gente não consegue mais enxergar. Só que tu chega, eu tô lá no meu feudo, eu sou um caudilho, como eu digo, né? Eu falo que cada associado é um caudilho. Cada vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, todos têm um argumento, todos querem ser contra o sistema. E na consultoria eu vejo que é assim também. Porque eu tô não sei se eu posso falar na tag. Claro. Tô na tag e eu converso com o meu consultor e eu digo, tchê, me propõe coisa nova, me traz um business plan. Ele falou, mas tu é o único que faz isso, os outros eu tenho que obrigar a fazer a visita, eles não querem, né? Mas por quê? Pela ortodoxia das ideias, de não aceitar nada novo, de achar que tudo que é novo pode te levar à falência, né? Não sabendo filtrar. Evidentemente, tem coisa que não vai dar certo, tem coisa que vai dar errado. Quando eu fechei com a tag, eu estava no Mato Grosso e eu disse, tchê, eu não vou conseguir fazer reunião presencial. Não, mas daí como é que tu vai fazer as coisas que eu mandar? Eu falei para ele, não, consultoria tu me diz e eu escolho, né? E talvez tenta me convencer, né? E daí eu acho que é isso. As pessoas entendem que consultoria muitas vezes ela vai dizer o que tu fazer. Ela vai te orientar e aí tu vai começar, eu devia ter feito isso aqui deu certo, isso deu errado, ainda bem que eu não fiz. Mas a condição de se abrir ao diálogo, que eu quero trazer aqui para vocês é isso. Nós, pecuaristas, temos de nos abrir ao diálogo, ao benchmark, ao brainstorm. É necessário, e a gente não faz. E é uma crítica que eu faço e faço de forma aberta a todos os pecuaristas. Se abram a conhecer coisas novas, se abram a visitar novas fazendas, a ouvir o que os outros têm a trazer, embora sejam novos ou não. Porque se a gente achar que tem a ideia incontestável,
nós não vamos a lugar nenhum. Fala um pouquinho do Instituto pra gente, Deixa eu, só para não perder o gancho, contextualizar o que é o ATEG, porque a gente chega em muitos lugares. O ATEG é o programa do Senar, né, nacional, e aqui no Rio Grande do Sul também ele é muito forte, né, que é assistência técnica e gerencial. É um programa que hoje deve estar aqui no estado do Rio Grande do Sul com 200 técnicos, né? Isso aí são 200 grupos de produtores, vezes 30 produtores espalhados nas mais diversas cadeias produtivas. Tem ovinos, leite, corte, agricultura, apicultura, tem vários. Então é um modelo, né, de assistência. A gente é um dos prestadores de serviço, a gente atua no ATEG também. E em muitas, tu estava falando, em muitos casos, o técnico lá ele tem que fazer uma força incrível para que os produtores queiram aderir ao ATEG, entrar no grupo para receber uma consultoria que é de graça, para o cara entrar naquilo ali. Então é incrível, assim, tem assistência técnica, tá ali um técnico. Bom, mas eu não escolhi o técnico. Claro, consultoria é uma coisa que tu tem que criar confiança. Tu vai, tu constrói, ok, mas tu tá tendo uma oportunidade de te abrir, muitas vezes isso é penoso para conseguir. Então, esse programa é um programa mais um dos programas que o Senar faz em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul também, né? Então, muito forte, bastante capilaridade, trazendo muita gente para. Mas, o Bruno, processo. Eu acho que muito da resistência a uma consultoria é ouvir que tá errado, né? O que eu vi de gente do grupo do Instituto Desenvolve Pecuária sair, e daí, mas eu chamo no privado, na condição de presidente, eu unir, não fracionar o grupo. O que houve? Não, eu nunca me manifestei, daí quando eu me manifestei disseram que eu estava errado. Tá, mas qual é o problema em relação a isso, sabe? Então a vaidade, muitas vezes, da nossa classe, é a nossa classe. Se a gente não falar sobre os nossos problemas, sobre os nossos erros, sobre o que impacta sobre nós, pecuaristas aqui do Rio Grande do Sul, a gente não vai evoluir. A vaidade é um problema muito grande. Daí voltamos, todo mundo tem razão, todo mundo sabe o que vai fazer, e aí quando um consultor chega e diz para ti assim, cara, tá errado, o teu modelo de produção tu tem que mudar. Daí o cara não quer ouvir. Muitas vezes não quer ouvir e acaba cancelando a consultoria porque o consultor não sabe nada. Não, mas não é que ele não saiba nada, tu que não quer ouvir uma segunda opinião sobre o teu negócio. Sim. E só fala um pouquinho então do Instituto pra gente, para quem não conhece, né, o Instituto Desenvolve Pecuária, você é presidente, explica um pouco da onde veio. Ele veio tinha um grupo anterior, né, que era um negócio direto, e depois acabou se transformando no Desenvolve Pecuária. Como é que... O Ricardo Giuliani, que é o fundador do grupo, e a gente tem que sempre fazer menção a ele, entrou no mesmo barco que eu, né? A Turquia comprava terneiro mais caro e ele foi lá e se encheu de terneiro. Eu me enchi de terneiro e mais metade do Rio Grande do Sul se encheu de terneiro. Acho que isso era em 2017. E a Turquia parou de comprar. Chegou ali em julho. Ela chegou em julho ali, tu tava com os terneiros prontos que tu tinha comprado, né, livianinho para vender tudo inteiro. Disse, não, agora o rubro caiu, sei lá, a moeda dele, não tem mais entrada para o navio. E é nos grandes problemas que nascem as grandes soluções, né? Daí ele resolveu criar um grupo de WhatsApp para tentar descartar aqueles terneiros. Foi juntando gente. Lá na Federaci, ele teve numa reunião na Federacite para entender isso, em Esteio, e aí o grupo começou a inchar. E ele teve, né, um cara muito conhecido no meio, com muita credibilidade, e as pessoas começaram a entrar no grupo. E ali aquele grupo começou a trocar muitas informações qualificadas, a ponto de dizer para vocês, eu participava do grupo, daí eles resolveram cobrar, o que foi fundamental para separar o joio do trigo, de quem estava ali, que tinha interesse e quem não tinha. Quando ele começou a cobrar, eu saí. Digo, não vou pagar isso aqui. Passou uma semana, eu digo, tio, eu vou voltar porque eu tô aprendendo muito aqui, sabe? Eu me lembro que eu chamei assim, qual é a conta? E esse aprendizado, essa troca de experiência, é fundamental para quem está no grupo, porque a informação que a gente tinha, eu sempre digo, nós recebíamos a informação. A informação ela era abstraída, ela era absorvida de forma reativa. Antes era pela cerca, trocava informação com o vizinho. Uhum. Depois pelo rádio, reativo. Pela televisão, reativo. Né? Pelo grupo, pela WhatsApp, reativo. Quando criam os grupos de WhatsApp e a gente está caminhando para uma informação muito proativa com o chat GPT de inteligência artificial, eu vou começar a perguntar sobre o que eu tenho interesse, não mais procurar sobre isso, e ele vai me responder. Né? A gente cria os grupos começam a trazer informações. Então, essa informação é muito boa, essa informação é maravilhosa. Isso foi tornando robustez no grupo e a gente começou a entender que a informação é insumo do negócio.
E existe uma frase que foi cunhada há uns 3, 4 anos por um matemático, se eu não me engano, matemático Clive Hamner, britânico, que ele diz: os dados são o novo petróleo, e é sobre isso que as big techs trabalham. E a gente não tinha dados, né? A maioria dos produtores ainda não tem dados. Como é que eles vendem o gado deles? Eles perguntam para o corretor: tchê, quanto é que estão pagando na vaca de invernar? Quanto é que estão pagando na vaca gorda? Quando ele está perguntando, nós já sabemos quanto é que venderam na Serra, quanto venderam na região sul, quanto venderam no Planalto, quanto venderam na fronteira e na região da campanha. E a gente dá o preço do nosso produto. Isso já é um grande ganho de escala. Um grande ganho de escala. A gente sabe quais são os frigoríficos que têm liquidez ou não têm liquidez. Isso é um grande ganho. Porque o próprio grupo está se alimentando ali todo dia, está trazendo informação, está trocando. Está trocando informação, ela se retroalimenta, inclusive... Quantos associados tem? Hoje são 230 associados, e dentro desses 230 tem 15 pessoas que são convidadas, entre professores universitários e técnicos. O Davi, inclusive, está aí, já que a CIA é patrocinador de vocês. O Davi é o nosso poeta, o Davi é o nosso criador do nosso hino, né? Ele tem todo o carinho e admiração do grupo, por um cara muito para frente, além de ter feito isso por nós. Por que tem esses técnicos também? É a origem do Ricardo. Porque a gente tinha informações empíricas, né? E elas precisam ser lapidadas por questões técnicas, né? Então a gente vem e fala sobre o creep feeding, né? Nunca vamos esquecer, vale a pena ou não vale o creep? Vem um monte de informação de quem já fez, se vale. E depois vem os estudos técnicos, assim, o professor Júlio Barcelos auxilia muito, diz: olha, se for assim, então tu consegue juntar o campo, efetivamente, os exemplos de quem já fez, de quem deu certo, deu errado. Então todo mundo, a obrigação de quem está no grupo é compartilhar. Eu já fiz, tu tem que compartilhar a tua informação com uma questão teórica, e daí tu vai escolher se tu vai querer fazer creep feed. É diferente de eu ir para um Google e ler sobre o creep feed. É diferente de eu perguntar para uma pessoa: isso aí vale a pena ou não? Tu tem um relato de 10, 20, 30 pessoas que se expõem ali sobre sabe onde vai apertar, onde não vai, onde é que no dia a dia. Cara, é muito lindo, mas vai dar esse problema, vai daqui, cuida ali. Exatamente. Então assim, só para a gente... O Instituto, ele começou com aquela parte de um grupo de WhatsApp, que as pessoas começaram a compartilhar. No princípio era para saber o preço ou comercializar os animais que estavam represados nas propriedades. Aí disso começaram a compartilhar experiências. Depois disso começou a cobrarem para quem fizesse parte ali. E aí vocês tomaram a decisão de criar um instituto mesmo para debater temas ligados à pecuária. E hoje também fazem eventos... Então, né? Um overview, assim. Não, eu falo demais e eu vou me perder. Não, mas eu vou só pra... Olha que interessante. Nós fazíamos reuniões todo sábado de tardezinha. Que para muitos foi um estresse, né? No meu caso, minha mulher: mas sábado de tarde, tô aí no Zoom, conversando sobre pecuária, né? Nós te arrumando para nós sair para jantar. E um dia, eu tô participando... A minha mãe, ela teve um câncer, ela tava no Hospital Moinhos de Vento. Eu digo: tô aqui com ela, né? Tava convalescendo no quarto. Eu digo: vou participar da reunião. E já tava rolando no grupo a questão da febre aftosa, né? Mas é um absurdo tirar vacina, não é um absurdo. Tava aquela discussão ali, se era um absurdo. E nós fizemos a reunião e eu pedi a palavra. Digo: olha, não adianta a gente ficar discutindo se é possível ou não, porque nós somos um grupo sem personalidade jurídica. Agora, se a gente criar uma figura institucional, o anseio desses 210 na época, a gente vai conseguir... Isso vale muito, né? A gente vai conseguir usar a voz da pessoa jurídica, né? E ali ficou definido que se criaria uma pessoa jurídica. E o nome instituto... Por que instituto? Se fosse um grupo, uma associação, não tem credibilidade. Quando tu fala em instituto, já tem uma credibilidade. O instituto é um nome dado, a natureza jurídica de associação, mas é um nome dado em instituto. Então, o instituto. Mas o que a gente vai fazer? Desenvolvimento da pecuária. Então, se tu for lá no CNPJ, o nome é Instituto de Desenvolvimento da Pecuária. Mas daí o nosso pessoal do marketing falou assim: não, mas Instituto de Desenvolvimento da Pecuária, eu não consigo nem falar isso aqui. Daí, vamos fazer só Desenvolve Pecuária, que é uma coisa para frente, em movimento. Então vamos fazer Desenvolve Pecuária. Então surgimos institucionalmente.
para poder defender as situações que o grupo entendia que deveria se manifestar, e foi tomando forma tão grande que hoje a gente é ouvido. Então a RBS nos procura, o Correio do Povo nos procura, a Band nos procura para que a gente possa se manifestar em relação à pecuária do Rio Grande do Sul. Acho que havia uma lacuna. Acho que havia uma lacuna que ninguém falava sobre pecuária no Rio Grande do Sul, com exceção do Nespro, mas muito técnico. E no momento que a gente começou a... Qual é a posição do grupo em relação a isso? Como é que é a questão do grupo em relação à exportação de animais vivos? A gente é a favor. Então vamos manifestar, vamos ser a voz da pecuária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então aquele grupo, aquela questão institucional que foi criada para a defesa dos interesses do grupo, ela começa a falar em nome da pecuária do Rio Grande do Sul, que para nós até é com muita humildade, não tem nada de vaidade, assim, quando a gente é chamado, olha, vou dar opinião institucional, que muitas vezes, Bruno e Armindo, não é a minha opinião. Não é a minha opinião, mas respeitando a opinião da maioria do grupo. E tentando limar um pouquinho, porque o pessoal às vezes é meio acentuado nas críticas, né? E aí o Instituto vem com isso. Primeiro surge com essa finalidade, né, da gente poder também ter um CNPJ para poder comprar insumo mais barato. A gente tem os nossos grupos de compra para poder vender entre os próprios associados. O nosso primeiro ano é de sobreviver. Criado em abril, no meio da pandemia, mais de 110 pessoas numa assembleia virtual. Criamos o Instituto Desenvolve Pecuária. Prazer, Luiz, tu foi escolhido presidente porque o Ricardo Giuliani não pode, ele é defensor público federal, havia incompatibilidade de cargo. E o que eu faço? Caiu no teu colo, assim. O que eu faço? Bom, fazer um evento em Esteio, então, né, para poder... Para empossar o presidente, Acabou o Esteio, e agora? E aí sobrevivemos. O primeiro ano foi de sobrevivência. O segundo ano, estrategicamente, dentro de um plano de negócios que a gente tem, um planejamento estratégico, cara, se a gente quer tudo que a gente se propôs, que foi troca de informação, insumo mais barato, ter todos esses mecanismos, a gente já fez. Vamos ficar só no grupo de WhatsApp ou vamos um pouquinho além? Não, acho que a gente tem que ir um pouquinho além, né? Hoje existem questões, depois a gente pode debater, delicadas, que ninguém fala, mas que a gente está tratando. Então o segundo ano é de existir institucionalmente. E aí eu acho que muita gente acabou confundindo assim, esses caras são exibidos, esses caras querem aparecer. Mas como é que eu vou concretizar uma instituição se não é aparecendo na mídia? E aí a gente focou muito nisso, de fazer os nossos eventos, porque a gente tem que trazer... A gente só vai crescer estudando e aprendendo e tendo questões técnicas. Estagnado a gente não vai conseguir evoluir, a gente vai seguir sendo talvez a nona. Hoje a gente é o 8º rebanho, talvez a gente seja o 9º rebanho no Brasil se a gente não evoluir para se tornar mais eficiente. Então a gente fez muitos eventos em relação a isso e foco em mídia. Eu digo assim, Tchê, tu quer ir no programa? Quando eu falo programa, eu quero. Eu não perco nada, por fominha, porque é isso. Institucionalmente, a gente conseguiu cumprir a nossa finalidade. O segundo ano, a gente ficou conhecido. A gente foi da RBS a qualquer outra emissora de rádio. E esse ano, terceiro ano que fizemos, ingressamos no terceiro ano em maio agora, esse ano é para que a gente consiga ser propositivos, institucionalmente. Então, não quero mais só ser reconhecido institucionalmente. Isso eu já sou. Okay. Ou seja, o Instituto tem voz. Se eu chegar no secretário da Fazenda, eu vou dizer, da Agricultura, eu vou dizer para ele, a nossa proposição é essa aqui, ele vai me receber. Perfeito. E isso tem um papel, essa história do aparecer, né? Mas é trazer, é dar voz ao que a gente tanto reclama. A gente fala muito de comunicação, aqui tem falado muito sobre isso, de comunicar o agro, né, de uma forma, e deixar de ser bélico, deixar de ser reativo, deixar de brigar e trazer a informação, trazer a realidade, né? Então tem um papel fundamental isso, né? Porque existe essa demanda, existe essa carência, porque ninguém vinha, ou quando se vinha muito ainda né, se ia para a mídia para rebater, ou para eu sou um coitado, eu sou um pobrezinho, nós somos... Não, e vocês vêm com informação, né? Vocês vêm trazendo, dando uma informação pautada, e a gente está vendo muito esse movimento. Vou adiantar a pauta do Armindo, né? A gente vê muito esse movimento, né? A gente começou a ver a pecuária e o Instituto em feiras da agricultura. Sendo chamado para começar a falar. E isso é uma forma de... É o retorno, é o feedback do reconhecimento, né? Ali o reconhecimento. Isso é só para contextualizar, vocês fizeram um evento esse ano dentro da Expo Direto, que é um evento super tradicional para agricultura. Tem outras cadeias, né, da produção animal dentro, mas a bovinocultura de corte inexistia praticamente, né? E vocês conseguiram fazer um evento lá dentro. Não só inexistia, como assim, não vem... não vem. Aqui é área de agricultura. Não vem, não. Fora algumas ilhas, né, que produzem animal. Não vem pisar aqui, botar gado aqui, me estragar a palhada. A gente
pode passar a tarde inteira conversando, né? Tu falou em não botar gado, mas sucintamente, assim, esse movimento, por isso que eu disse, a gente conseguiu, porque nós iniciamos o ano na Expo Direto Cotrijal convidado por eles, a gente não foi se oferecer lá, e eles verificaram, eles podiam ir na Farsul, poderiam, que é uma grande instituição que ao contrário, nós tínhamos pedras e cordas, e a gente preferiu usar as cordas para se atar em todas as instituições de valor, e a gente sabe o trabalho que eles estão fazendo. Então, assim, eles poderiam ir na Farsul, eles poderiam ir em outras instituições, eles vieram no Instituto de Desenvolvimento Pecuário. Isso a gente fica extremamente feliz, né? E no esteio disso, a gente já foi convidado para a FENARROS, agora quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, estaremos na FENARROS falando sobre pecuária, né? Fomos convidados para a FUBRA, Expo FUBRA, fomos convidados, então assim, ó, ouviu falar em pecuária, já estão nos chamando. Claro que na primeira Expo Direto Cotrijal a gente teve que ser mais institucional, trouxemos o Dr. Roberto, trouxemos o Domingos para falar sobre questões de sustentabilidade, mas a gente tinha que encher um auditório, a gente tinha que trazer um tema que pudesse ser palatável a todos, não só de pecuária, mas o objetivo é ir afunilando para a gente falar sobre pecuária. Encheu, tanto encheu que acabou o evento, o superintendente me chamou e disse: muito obrigado, cumprimos com êxito, não entrou, ficou um monte de gente na rua, e ano que vem vocês vão para o Auditório Central. Isso é um convite para nós ir o ano que vem? Sim, vocês estão convidados para ir o ano que vem. E aí, sobre a palhada, é interessante, porque o René, que é o superintendente, dizia: não, cara, aqui a gente não quer ver gado aqui, tanto que não tem cerca. Eu dizia: tchê, mas os meus mortos de fome aqui, ela enchia uma barriga, uma pastagem que dava na cintura. E agora, na jornada do Nespro, da URGS, o professor Marcelo dizia assim: se nós levássemos os terneiros que tem no estado para as pastagens do Noroeste, a gente mudava a pecuária do Rio Grande do Sul. Tchê, me deu um calor aquilo, digo, tá aí, é assim que a gente vai mudar. Liguei pro René. Tchê, René, tem um projeto para ti, assim, a gente levar gado, né? A SLC, tu me disse que não quer ver gado, mas a SLC me disse o contrário, que nas áreas degradadas eles botam gado, né? Então vamos mudar essa perspectiva aí. Então nós estamos com um projeto na mesa, porque não adianta a gente subir sozinho, a gente tem que ter uma instituição vinculada a nós, de talvez evoluirmos isso para levar os nossos terneiros para as áreas que hoje tem muito alimento, mas que não são utilizados por uma questão cultural, né? É um preconceito, que né? É cerca, não sei lidar com gado, mas isso tudo pode ser tangenciado. Então, tu falou em palhada, eu digo, cara, para isso que serve uma instituição. Claro. Né? Para procurar apoios e soluções, mas sozinhos, né? Imagina 10 produtores chegar na conta e já, não, a gente queria, cara, vai embora. Sim. Agora, uma instituição é diferente. Eu sou uma instituição, eu tenho meus associados daqui, você tem os seus associados daí, os cooperativados, vamos juntar essa gente. Então, acho que a gente começa a dar esse passo institucional que eu tinha falado para vocês, que é fundamental para que uma instituição se reconheça. E aí, depois, né, o novo presidente, daqui a um ano, que ele evolua e que siga. E você falou um pouco dessa... Eu não tenho dúvida, né? Que a gente vê os animais na metade sul. Agora, mudando um pouco da realidade, porque entrou muita soja, então tem pastagem de inverno, tem mudado um pouco disso, e a gente enxerga todo aquele mar verde de... Para quem não tem ideia, né, o Rio Grande do Sul hoje planta mais ou menos uns 5 milhões de hectares de soja, algo assim, e em torno de 25% são com culturas de inverno. O restante fica com cobertura e sem produzir nada. Durante todo o inverno, né? E a maioria delas são pastagens que poderiam receber esses animais que muitas vezes perdem peso. Então assim, ligar as duas pontas e para a gente atender muito da exigência do mercado consumidor também, que quer um animal mais precoce, um animal de qualidade. Então a gente começa a amarrar essas duas pontas. E como é que você tem visto essa questão da pecuária gaúcha à frente, agora que você está indo a outros lugares, Mato Grosso em si, o que a gente tem de diferente aqui, o que está ainda para trás que precisa evoluir, pegando um pouco desse link assim, de crescimento, de ganho de peso, de atender as exigências do mercado. Quando nós fomos apresentar o instituto para o presidente Gedeão da Farsul, ele dizia assim: vocês têm um grande desafio, que é desenvolver efetivamente a pecuária, porque a nova fronteira agrícola vem tocando os boi para fora. Mas daí vem a seca, o pessoal lembra dos boi, né? Tipo, se eu tivesse meus boi, eu não tinha perdido tanto dinheiro. Mas te respondendo, assim, tem uma música que diz: moro num país tropical. Nós não moramos num estado tropical, nós moramos num estado subtropical.
que significa estações bem definidas de ano. O que nos impede de ser um Mato Grosso, um Goiás da vida, que tem 3, 4 safras. É a soja, o milho, o algodão, a safrinha do milho. Então eles conseguem ser muito competitivos porque eles não sofrem essa questão das intempéries, que é o inverno do Rio Grande do Sul, que hoje tem o programa 2 safras e tal, mas que ainda caminha com dificuldade. Então o que se fazia? Se utilizava essas pastagens para poder dar cobertura ao solo, e um melhor rendimento na agricultura, e muita gente começou a olhar isso, pô, eu vou botar animais, né? Eu acho que se você se recordar, 3, 4 anos atrás, eram animais que era para engordar e vender na saída, e daí depois o pessoal começou, não, já vou mudar essa cultura, não vou botar um boi, vou botar 2 terneiros por hectare, daí eles já vão sair na primavera quase pronto, ou seja, a gente está diminuindo a nossa escala. Talvez o que eu vá falar aqui seja impactante, eu vim pensando se eu falaria ou não, mas eu vou falar. A gente diz que comparar a nossa carne com o Mato Grosso é comparar a banana com maçã. Eles têm um rebanho de 32 milhões de cabeça, nós temos um rebanho de 10 milhões de cabeça, só que nós dizemos que a nossa carne é uma carne de qualidade, de marmoreio, proveniente de raça de Angus, Hereford, raças taurinas, Braford, Brangus, coisas que eles não conseguem efetivamente criar. Né? Então a minha carne tem mais sabor, a minha carne tem mais maciez, tudo isso eu não discordo, mas será que eles não conseguiram evoluir? Eu fui na casa do meu irmão esse final de semana e eu vim pensando nisso, e tinha um entrecô num frigorífico do Mato Grosso. Cara, eu falei pra ele, tu sabia que isso aqui é do Mato Grosso? Não. Então olha atrás. Então essa cultura do olha atrás, a gente quer, o Instituto vai começar uma campanha assim, vira a embalagem, olha atrás. Se tu quiser comprar carne no Mato Grosso, compra, mas saiba que tu estás adquirindo um gado de Rondônia, do Pará. E o entrecô que ele comprou era extremamente macio e saboroso, né? Então, assim, meu Deus, será que esses caras... Se tu não visse Será que esses caras estão evoluindo, tchê? A ponto de ter uma genética que te dá o marmoreio necessário? Porque na régua geral, é horrível. É uma carne que tem gosto de isopor, né? Eu comprei aqui para fazer uns testes, mas tem frigoríficos que conseguem entregar uma carne de qualidade. O que será do Rio Grande do Sul? Hoje o Rio Grande do Sul, em termos de rebanho, perde para Bahia. Então a paleteada, o tiro de laço, a gineteada perdeu para vaquejada no meio da caatinga. É isso que a gente tem que entender, que a pecuária do Rio Grande do Sul, hoje ela convalesce, ela está em 6º lugar em termos de abate. Como a gente vai mudar isso com os campos da região sul, da fronteira oeste, perdendo espaço para a agricultura? Como a gente vai mudar? Nós vamos ter que ser mais eficientes, nós vamos ter que abater animais mais jovens e praticar o comércio da nossa carne fora do mercado commodity. Como vão fazer isso competindo com a carne do Mato Grosso, que agora começa a se adequar? O Grechelé fala, não tem mais diferença. Mas tem, a gente sabe que tem, mas na régua geral tem, né, essas carnes congeladas que tu acaba comprando. Mas ela entrega, né? A carne que entrega toda aquela região, entrega padrão, entrega constância, e tem um público gigante consumidor de carne do Brasil que não come só a carne do Sul, que não poderia ser só a nossa carne aqui, né? Então, cada vez mais a gente conseguia, esse grande esforço de conseguir ser diferenciado, né? Quando a gente roda Piauí, roda aqueles lugares, tu vê aquilo crescendo absurdamente, assim, e aí tu olha aquela braquiária e diz, cara, tá só pra palha ainda. Ainda. Porque ela vem depois, ela vem junto com o milho, vem depois do milho, ela faz uma cobertura no período de seco. Mas e a gente conversava, nós visitamos um cliente lá e conversando, né? E conversando com o cliente e tal, falando. Então, para fazer uma integração aqui, o cara relutando, assim, para tirar uma área de soja, né? Aí daqui a pouco eles... Quantos hectares você está falando para tirar da área de soja aqui para reduzir no verão? Aí o Armindo, 200 hectares. Ah, não. Eu achei que tu estava falando de reduzir uns 1.000 da minha área de soja. 200 só. 200 no verão, vai botar tudo que tem aqui para passar até ter a braquiária de novo. Pode tocar, vamos fazer. Então é capacidade de suporte, é o que o material entrega, vai entregar na qualidade da carne e tem um lugar para expandir enorme lá em cima. E vai botar pressão aqui embaixo, não tem dúvida. Já tá, né? Cada vez mais. Comida barata. Eles têm comida barata, né? DDG, usina de biodiesel, sai do lado, tem um confinamento. Eu tive em Sinop e por questões profissionais da Rússia e daí me perguntou, tia, eu tenho que visitar a gente aqui, me apresentem. Vou te apresentar o dono do confinamento, mas é um confinamento pequeno. Quantos boi? 25 mil boi. Tipo, esse é o confinamento pequeno. Eu acho que o Rio Grande do Sul, se não me engano, o maior é 19 mil bois aqui que tem do
do Guilherme. Então, cara, mas a gente tem um cenário que pode ser positivo, né? Que é o seguinte, quando tu vai lá pra cima, não sei se acontece com vocês, gaúcho, vamos comer um churrasco, mas a carne é gaúcha. Né? A carne tem Angus, né? Exato. Tu vai, os caras, a carne é gaúcha, a carne é gaúcha. Então, se eles reconhecem a carne gaúcha como carne de qualidade... Essa marca tá criada. E daí a gente fica olhando, não, vou meter minha carne pra China. Não, vou meter minha carne pro Centro-Oeste, vou meter pra Brasília, pro próprio Mato Grosso, Cuiabá, lá no Comper, aquele baita supermercado. Esses dias tava uma propaganda assim... Aqui tem carne Angus, mas eles não conseguem criar Angus, eles podem criar Brangus. Angus eles não conseguem criar, não tem. Mas tem esse apelo emocional que os caras querem consumir as coisas do Sul. Tem isso. Exato. Então, e lá tem dinheiro. Então o cara consegue pagar o preço que tu quiser para lá. Ele vai ter. Se tem um lugar que tem dinheiro para consumir, o cara consome e vai pagar. E essa é uma questão importante, que ela é muito delicada, porque o que eu mais vejo nos grupos de WhatsApp, os produtores que a gente tem contato, porque eu vou no mercado, tem um monte de carne no Mato Grosso, e não tem como o nosso preço subir e tal. E como é que o Instituto tem trazido isso? Talvez a tua visão não represente o que nós estamos conversando aqui, boa parte do que a maioria pensa, né? O pessoal muitas vezes fala que tinha que bloquear mesmo a entrada de carne. A gente vive num livre comércio e talvez o que eu sempre digo é nós temos que ser competitivos, achar os diferenciais e trabalhar mais sendo mais competitivo no setor. O gaúcho olha muito pro umbigo do outro, em vez de olhar pro dele, né? Não, mas o cara tá ganhando dinheiro, mas tu tá ganhando mais, cara, te acalma. Não, mas ele não pode ganhar mais que eu. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse cenário. O Instituto, graças a Deus, a opinião da maioria e que me dá respaldo institucional não posso bloquear essa carne do Mato Grosso, né, pelo livre comércio, até por medo de perder a exportação de terneiros, que a gente sabe que o Cicaderg já fez um movimento em relação à exportação de gado vivo. Então seria um contrassenso defender a exportação de gado vivo e proibir a entrada de gado. O que a gente defende hoje em relação à entrada de gado? Quer entrar, entra. Vamos fazer a nossa diferenciação. 50% da carne consumida no Rio Grande do Sul ano passado, dado o Nespro da URGS, foi carne de fora. Por quê? Quer preço? O consumidor quer preço? Pode ser. Não quer qualidade. Então vamos entender esse número. Se não é aqui, sobrou 50% de capacidade, vamos jogar para fora. A gente começa a entender estrategicamente como faz. Mas a gente também começa a entender se está sendo praticado um comércio adequado. Eu não sei a resposta. O que eu vou falar para vocês é uma coisa que a gente está estudando e pode ser algo que não vai existir. Existe um programa chamado Programa Agregar no Rio Grande do Sul, que ele dá um incentivo tributário para abates e distribuição de animais de origem do Rio Grande do Sul. O que a gente acha que está acontecendo? Acha, até para não ser responsabilizado, está estudando, né? Que essa gado, o ano passado a gente teve um movimento totalmente diferente de qualquer cenário que já existiu no Rio Grande do Sul. Entrou gado em pé aqui para ser abatido em plantas em Bagé, né? E entrou muita carcaça. A gente acha que esse gado aí está usando o programa agregado. E aí está tendo uma concorrência desleal de mercado. O nosso achar é com muito achado, mas a gente está provocando a Secretaria da Fazenda para entender se isso aí é fato mesmo ou se realmente vai ficar só no nosso folclore. Porque isso é uma atuação institucional. Bom, eu, instituição, estou te perguntando algo que um pecuarista não teria força para poder readequar o mercado. Pô, daí é injusto. Não, tu vai pagar o ICMS. Tu não pode vir aqui e utilizar um programa que é de benefício só para gado aqui, que é para fomentar a cadeia da carne. E o outro movimento que a gente já fez o ano passado, foi trazer todos os atores da cadeia da carne para discutir. Fizemos o primeiro fórum da cadeia da carne, fórum para ser educado, assim, muito cortês, né? Vivendo a comunicação não violenta. Tem um livro, diz qual é a tua necessidade, vamos botar no papel. E o fórum foi muito adequado. Depois se criou um grupo de trabalho que foi muito inadequado, porque a gente não conseguiu evoluir em nada, absolutamente nada. Até a data era difícil. Então, assim... Porque sempre um jogo é uma queda de braço. Cara, não existe. A indústria com o varejo, porque o produtor fala que está sendo explorado pela indústria. A indústria diz que é o varejo diz que é o mercado. E aí vira aquela... E ninguém sai do lugar, né? Mas o que falta é pauta identitária. Não tem uma pauta que seja idêntica a todos, entendeu? Os pecuaristas defendem a padronização do toalete, o esfolamento da carcaça,
Os frigoríficos estão pensando em outra coisa, em termos de distribuição, que entra de cima, porque existe um jogo também, né? Derramam carne in natura a preço de nada, que vem lá de cima, né? Prejudicam os frigoríficos que estão aqui no Rio Grande do Sul. O varejo diz que nem quer saber, porque ele quer vender, e aí quem é que tá errado? Mas eu, como pecuarista, te digo quem é que tá errado. O cara tá errado em querer ganhar mais. O professor Leonino nos deu um tapa na cara na convenção do Instituto, levamos ele para falar, não, o professor Leoni da Universidade Federal de Santa Maria vai falar, para quem não sabe, o professor Leoni é quem faz as análises conjecturais para compra do frigorífico, da compra de gado Silva. O professor Leoni começou assim: eu acho interessante que todo mundo quer baixar preço, mas o frigorífico não pode, né? Vocês vão na veterinária e regateiam o preço de um spray mata-bicheiro, mas o frigorífico não pode regatear preço. Tá errado? Não tá. E nós ficamos assim, não, os frigoríficos, eles nos matam. Tchê, eles estão no dever deles. Agora, o que chama atenção, assim, ficam bravos quando eu falo que nem posto de gasolina tem preço tão justo, né? São 210 frigoríficos, 210 praticam no mesmo dia, no mesmo horário, os mesmos preços. Isso é uma coisa que é interessante de ser analisado. Não estou dizendo que existe cartel, não tenho prova para isso, não. Mas se eu ligar hoje para todos os frigoríficos, a variação é 5 centavos, né? Então, assim, são coisas que devem ser estudadas, devem ser faladas. Mas a gente está fazendo agora, se confirmar a data, até vou passar para vocês, o segundo fórum da cadeia da carne. E daí nós não vamos trazer o Cicadex, nós não vamos trazer o varejo representado pela Agas, nós vamos trazer um frigorífico, nós vamos trazer um varejista, que já está aceito, que é o CFO do Assum, que é o cara que revolucionou. Não sei se eu posso ficar falando. Pode. Então, assim, Tchê, qual é o teu problema com os frigoríficos? Fala. Agora fala. Eu vou anotar tudo aqui. Abre teu coração. Abre teu coração, xinga os frigoríficos aí. Frigorífico, qual é o teu problema com varejo? É isso aqui. Tchê, será que nós conseguimos chegar numa pauta que seja idêntica a todos? Olha, o problema da cadeia da carne é que as pautas, a gente nunca vai conseguir, porque não tem pauta que seja idêntica a todos. Né? Isso, deixa eu fazer um corte dessa... Tá ótimo. E assim... Tu já falou de um monte de coisa diferente, de maneiras, de formas diferentes de pensar e de agir. Que isso já é um extrato totalmente diferente do que a gente tinha até poucos anos atrás. E quem é do instituto que está fazendo isso? Tá, o Luiz é um cara que é de fora, que ele é prioritariamente advogado, que ele está numa outra, né? Ele tá talvez o teu tempo seja mais aqui, vem com essa cabeça e traz para o agro. A gente vê também algumas... Já está diferente, já tem uma cabeça nova na pecuária, nos produtores, já com essas proposições de, cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos... Muito. Quem é do Instituto, ninguém nega assim, não vamos sentar com eles. Claro que muitas vezes o tom beligerante eles querem subir para a beligerância. Galera, segura. Não é esse o objetivo, entendeu? O objetivo é conversar com eles, porque a gente não conversa. E interessante, se acabar os frigoríficos, morreu a minha atividade, né? E se morrer a minha atividade, morreram os frigoríficos. A interdependência, vivendo nesse ciclo vicioso que nós vivemos hoje, é que não consigo entender. E a maioria, e pessoas, eu vou te falar, não é jovem. Não é jovem, porque o Instituto ele tem um problema, ele não tem jovens. Os jovens ainda não vieram para nós, a gente fala informação, a gente fala tecnologia, o agro é pop, o agro é tech. Me mostra uma tecnologia da pecuária. Eu fui no AgriHub da Famato, o cara sentou comigo, eu tenho 500 startups aqui, eu olhei para ele e digo, quantas da pecuária? Da pecuária nenhuma. Eu tive aqui no Instituto Caldeira, o Hub Celeiro. Aqui nós temos 15 startups do Hub Celeiro. Quantas startups tem da pecuária? Da pecuária tem uma. É de gestão. Não é para nos tornar mais eficiente, que nem hoje startup de soja que aplica na planta. Não é. Então não tem tecnologia, mas os jovens também não vêm para dentro da pecuária. Por quê? Daí eu te pergunto, é uma reflexão que eu faço, que nós fazemos como instituição. Por que o jovem não vem para a pecuária? Ou é a barreira familiar, ou é porque a pecuária já não chama mais atenção. Não quero comer carne, coitadinho do animalzinho. O que está acontecendo com o jovem? Essa é a pergunta. O nosso maior nível de idade é dos 40 e 50. Eu ia te dizer que aqui a nossa geração se sente jovem, né, cara? No agro, na pecuária, porque é os 40, 50 que é os guri. Vai passando e a gente vai se sentindo jovem, né? Eu tô ficando careca, mas me sinto jovem. Os guri que estão tomando conta. Vou te dar o meu recorte, né?
tem esse movimento gigante para as AGs, né? As AgTechs aí. A gente vê muita coisa, vê bastante coisa para o leite, para bastante mesmo, voltados à produção, a aumentar a produção. Se vê bastante iniciativas, né? Bastante startups para isso. E a agricultura, porque ela atrai muito mais, ela remunera muito mais, né? Quando o cara olha e faz a conta, cara, porque ninguém quer, todo cara quer criar uma startup para virar um unicórnio, quer faturar milhões, E aí, quando o cara pega na agricultura e vê o que gira, o quanto movimenta... E os early adopters, né? Os caras que começam a usar muito rápido. Tem essas barreiras aqui, né? Na pecuária tu vai fazer, tu vê o que a gente vê hoje é tudo software para gestão, aí é para controlar o rebanho, controlar o estoque, se mudou de campo, se não, se tá... Na agricultura, tu vai ter um negócio que tu impacta X mil de uma aplicação, isso aqui te dá tanto, se eu cobrar X%, eu vou ficar milionário, né? A minha startup vai crescer. Então, por aí tem um pouco desse... E empresas que são as que estão bancando e que estão fazendo, a gente vê muito mais empresas da agricultura incentivando isso, né? 2 ideias para ficar rico na pecuária, criando uma startup. De graça. De graça. Como é que tu conta o gado hoje? Bota num canto de cerca, passa pra cá, passa pra lá, leva na mangueira, conta na porteira, conta no tronco. Cara, pelo amor de Deus, como é que a gente não tem um mecanismo para contar o gado automaticamente? E a segunda ideia é, aqui no Rio Grande do Sul a gente sai no campo. Mas se tu pegar lá pra cima, o dono da fazenda, ele tá na Brigadeiro Faria Lima, sentado. Como é que ele não sabe quantos animais tem no campo dele? No curral, que nem eles chamam. Então, assim, ó, cara, é básico, é um brinco com sinal RFID para não usar a internet, para o cara de manhã olhar assim, tá aqui. Hoje, assim, eu te digo, eu não sei se tem 100 animais no campo 2 lá, eu não sei. E quando me roubam, eu vou saber dali a 2, 3 dias. Então, se eu conseguisse fazer entender isso, ó, hoje de manhã, tá faltando um. Daí o cara não vai mais me aplicar que saltou assim, não, né? Que ele tava aqui nesse campo do fundo, passou pro campo da... Daí acabou aquilo, entendeu? Eu vou ter com pouca tecnologia. Isso é dinheiro líquido para quem investir. Já tem uma iniciativa da Universidade de Santa Maria que está fazendo bem nessa linha. Não sei, acho que até o Armindo sabe mais a fase de desenvolvimento. Eles estão ainda iniciais. Você já ouviu falar? Mas usa GPS, usa internet. Estavam lá no evento. Eles usam internet, eles usam GPS e a gente sabe que 60% do agro não é atendido por internet. Offline. Então, assim, eu recebi tudo, falei, cara, ótimo, é lindo e tal, mas, né, a maioria dos lugares, né, quem já foi lá pro Poconé, lá pro Pantanal, não tem sinal, cara. É só nas fazer, tem uma iniciativa bem legal o Olho do Boi, que é da Agroamazônia, que é para pesar o gado. Então, através de uma câmera, bota a câmera na porteira, né? Eles estão em desenvolvimento. Teu gado passa ali correndo na frente e ele já te dá o peso do gado. Então, tem algumas iniciativas aí. Ainda de comparar, lógico, é uma parada um abismo, outra. A gente abismo. recebeu o check-in aqui e eles, por toda a parte de histórico de experimentos e tudo, definindo exatamente o momento ideal da aplicação, dose, de acordo com a genética. Então, um nível de detalhamento muito maior. Né? E como é que vai ser aceito a questão da tecnologia no campo da pecuária? Porque nós criamos, o Instituto desenvolve... nós transacionamos gado aqui dentro do aplicativo, né? Então, dos grupos de WhatsApp. Chegava a 3 milhões semanais, 4 milhões semanais de transação ali sem corretor. Lincoln falou, vamos criar um aplicativo. Cara, o que a gente fez? Tirou os grupos do WhatsApp e colocou num aplicativo. Não dá o nome aqui para não fazer merchandise de graça. Não, mas vou falar até para quem quiser procurar negócio fechado. E daí o feedback das pessoas. Não, mas daí é muito difícil, que daí no WhatsApp eu só subo aqui os vídeos lá. Mas lá tu tá colocando o Brasil inteiro, tá vendo? Não só os caras do grupo. E não anda. Porque a cultura da pecuária, né, do agro, a cultura da pecuária, por ter pouco investimento em tecnologia, ela é uma analógica ainda, né? Causa e consequência do processo. Né? Se as pessoas adotam pouco, tem pouca gente também que trabalha. Por isso que não tem investimento. Então, eu não vou investir nisso. Eu vou ter que quebrar uma cultura. Cultura e hábito é difícil de tu mudar. É em doses homeopáticas. E a gente está enfrentando isso. É no amor é na dor. Se começar a ser na dor, aí o negócio... Mas muito provavelmente ela vai ser quebrada pelo centro-oeste, pelo norte do país, que está milhão na pecuária, e vai introduzir, tem escala, e é isso que tu estava comentando dinheiro, antes, né? E tem dinheiro, e o cara tá em São Paulo, na Faria Lima, e ele vai tocar. Então, e daqui a pouco a gente vai ficando cada vez mais para trás aqui.
O AgriHub mesmo é patrocinado por uma multinacional, 2 bancos gigantes, né? Então, assim, uma distribuidora de insumos. Isso, eles botam dinheiro, né? Aqui, quem é que bota dinheiro, né, cara? Assim, é difícil que a gente comece a falar, tem muita gente que diz, não me fala em pecuária no Rio Grande do Sul, porque ela vai sumir, mas ela não vai sumir. Não vai. E a gente viu isso, né? Esse momento de seca aí levou muita gente, muito sojicultor à falência, vão voltar para a pecuária. A vida é feita de ciclos. Nós estamos vendo um ciclo ruim da pecuária. Mas isso também vão dar alternativas. Talvez a gente nem saiba quais são. A gente está num caminho de transformação. Mas que a gente está num caminho de transformação é fato. Né? Aquela pecuária tradicional de criar campo, passar fome no inverno, adelgaçar, engordar no verão, isso vai acabar. De 4 anos, já Mas por incrível que pareça, né, a evolução, daí daqui a pouco eu me deparo com aquilo, não, eu vou criar charolês de novo, porque daí não dá gordura na carcaça e eles querem o boi China, e daí tu olha e dá um passo atrás, assim, porque é a mudança de um sistema que está ocorrendo, né? E a gente tem que entender, porque eu vejo os mais velhos assim, muito nervosos, né? Tchê, calma, é um movimento, é uma mudança, toda mudança ela gera essa ansiedade. Nós estamos passando por uma mudança, seja no Centro-Oeste, o Pará é a nova fronteira pecuária, né? Uhum. O gado do Mato Grosso vem do Pará, eles estão muito preocupados com essas questões de certificação de fazenda. O pessoal não olha lá para cima, né? Existe um selo, agora esqueci o nome lá, que todos os animais, a propriedade recebe. Então, o confinamento já não compra de qualquer um. A propriedade que não tem o selo, ele já não compra. Por causa da problema de desmatamento da Amazônia. Desmatamento, são fazendas negras e tal, na lista negra. E daí o Rio Grande do Sul, a maior extensão de criação é sobre o bioma Pampa. O bioma Pampa admite a integração com o gado, não precisa fazer a reserva de área. E aí a gente, é até vergonhoso falar, mas a gente fica brigando sobre sustentabilidade. Meu amigo, eu quero mais é que falem sustentabilidade, porque sustentabilidade para mim é com S de cifrão, cara. Uhum. Entendesse? Cara, quer falar em sustentabilidade? Ó, lá, os caras desmatam lá. Compra o meu gado aqui que eu não desmato. Eu crio dentro de um bioma integrado que necessita do meu animal. Mas a gente prefere pegar as armas e fazer um churrasco na frente da agência bancária que disse que a segunda era sem cara. Deixa eu falar o que quiser, vamos focar no nosso negócio, que o importante é a gente ganhar dinheiro. E se as pessoas não enxergarem que sustentabilidade, né, rastreamento, isso tudo é importante para o desenvolvimento, né, e ficarem brigando contra algo que é uma modificação que está ocorrendo, nós vamos cada vez mais afundar. Até chegar o momento que a agricultura tomou conta, a pecuária ficou confinada a pequenas áreas, a gente não vai ter confinamento, a gente não tem comida barata, a gente só tem uma safra por ano. Então, vão ser banco genético. Nichos, banco genético. O Bruno conseguiu resumir talvez o que eu até hoje vinha procurando buscar a palavra, né? Nós vamos ser um banco genético de animais extremamente qualificados, mas que não tem condições de ter escala mínima para ter... E aí quem vai ser prejudicado são os abatedouros, os frigoríficos aqui também. Reflexivo, né? Reflexivo. Tem bastante coisa, bastante pontos, né, cara? Mas é uma mudança já. A gente já nota essa inquietude, né? A mudança tem fases, né? Ela sobe alguns degraus, assim, e a gente vê a gente tá nessa mudança, se debatendo, alguns ainda estão esperneando, relutando, outros já estão indo, mas nós estamos indo. Estamos indo porque para trás já sabe que não é para cá, é para lá. Então, como é que a gente faz? E é bacana, a gente tem visto cada vez mais, né, o pessoal assumindo esse papel, sabe? Assim como o Instituto está fazendo, outras... a gente teve aqui o pessoal da Agricampanha também, lá de Bagé. Então, estão assumindo esse protagonismo, estão entendendo, cara, a gente precisa fazer. Alguém precisa colocar a cara, alguém precisa dedicar tempo, alguém precisa se sacrificar nisso aí, né? Porque tu tá deixando a tua atividade, teus negócios, mas alguém tem que encarar essa bronca e com uma outra cabeça. Isso que eu perguntava antes, tem que ser um perfil diferente para encarar isso. Não é só mais fazer um discurso inflamado, tu tem que falar de modelo de negócio, tu tem que ter um business plan, tu tem que ter um projeto, tu tem que vir estruturado, né? Para poder... e ter objetivo, claro, ter estruturado. Então, isso é bacana, cara. Isso pra gente que tá no meio, assim, tá vendo esse fervilhar de iniciativas, né? A gente faz parte do grupo da Pecuária Sustentável, né? Que agora vai mudar pra mesa, que é o GTPS, né? Que toca lá em São Paulo. Com várias empresas sendo associadas, a gente tem uma
tem um contato muito grande com a rede e LPF também, né? Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Então, assim, tá fervilhando, as empresas estão querendo, as empresas que várias, e não só do agro diretamente, mas obviamente que estão ali envolvidas, querendo fazer alguma coisa, querendo com dinheiro, com vontade e à espera de bons projetos, à espera quando isso se encontra, né, que tem gente estruturada que vem, cara, isso aqui tem não é porque eu acho que é, para de pé, cara, a gente já começa a ver esses movimentos que estão andando, que estão começando a sair. Talvez nós, como pecuaristas, deixamos a banda passar, né? O que a agricultura surfou, nós recebemos muito bem em 2020, 2021, e a gente talvez tenha deixado a banda passar e não conseguiu se estruturar e enxergar que no futuro não tinha como manter uma commodity, que é a carne, no valor que estava. E agora a gente vem aí sofrendo, né? Terneiro vendido a 8,50, porque não se organiza. E eu falo para vocês, talvez nem eu tenha enxergado que esse movimento ia ocorrer. Então a gente tem que ser mais profissional, não adianta no amor, na euforia, vou comprar terneiro, vai dar certo. Quantos tombos a gente já tomou? O professor Júlio dizia assim, em dezembro, meu Deus, o meu milheto tá maravilhoso. Ele disse, tchê, mas tá dando a pior seca para 17 anos do que se confirmou. Por que tu plantou milheto, não vendeu o teu gado, tchê? Tu ia ganhar muito mais dinheiro com isso. E aí veio a pior seca dos últimos 17 anos da região do Cone Sul, devastou nossas pastagens de verão, embora ainda tivesse muito gado gordo no mercado, né, disponível, porque tava, o movimento de seca foi um pouco inverso, né? Começou a seca, o pessoal começou a descartar o gado gordo, o preço baixou, né? E o que se pensava assim? Seca, falta de gado, vai subir o preço. Foi um movimento diverso, começou a cair em escada. Então, sim, a gente tem que analisar as informações, e essa é a obrigação do Instituto, assim, é trazer essas informações por meio dos seus associados. Né? Os associados trazem as informações e trocam ali dentro. Mas a pecuária, ela olha bem o que está acontecendo, ou ela vai... Muita gente que tem o seu gadinho, o gadinho vai escassear. Se não for uma coisa profissional, se não for uma coisa empresarial, cada vez mais difícil. Cada vez mais o cara de final de semana que estava ali como estoque, esse cara... E daí tu entra em umas situações, até desculpa falar demais, mas a ideia é essa aí. Tu entra em umas situações assim que já são inadmissíveis, né? Daí tu tem que ser mais profissional, empresarial é o teu nome. Todas as empresas já passaram por situação de CAGED, de se adaptar. Quando vem pro agro, assim, é tudo uma guerra, uma revolução. Não, mas é um absurdo, agora a gente tem que entrar para o CAGED. Cara, mas eu como empresa, a indústria passou, depois veio para nós, prestadores de serviço, porque o agro é diferente. E daí, mas como é que eu vou cuidar um terceirizado? Mas o meu aramador, mas o teu aramador, ele mora na instância? Mora. Então ele não é teu aramador, ele é teu empregado. Óbvio que tu tem que assinar a carteira do cara. Então mudar essas coisas. A gente teve esse problema aí de trabalho análogo a escravo. Se foi ou não foi, não sei, porque eu nunca li. Todo mundo defendeu. Duvido que alguém tenha lido o inquérito para analisar o que aconteceu, né? Porque no final acabaram assinando. Mas a questão é, mas é difícil tirar o aramador de uma pocilga. Dizia um advogado para mim, mas eu já defendi, os caras moravam numa pocilga, mas é difícil tirar ele da pocilga. Cara, mas como é que tu vai deixar um cidadão numa pocilga, entendeu? Tu tem que ser empresário, cara. O agro tem que parar assim, não, mas na época, a minha mãe que diz muito, mas na época do meu pai, até na época do teu pai, são 20 anos que já se passaram até aqui, né? Uma vez a gente discutindo assim, mano, olha a discussão, chega a ser ridículo assim. O cara quer um ventilador, o cara comprou um ventilador, mas na época do meu pai, empregado, não tinha ventilador. Não, mas hoje tem deveria dar até ar-condicionado. É um absurdo da internet. Pô, cara, mas hoje nós vivemos na internet, porque é um absurdo na internet pro empregado. Isso eu vou ser criticado, tenho certeza que eu vou receber uma enxurrada de críticas, mas se a gente não fala e bota o dedo na ferida, a gente acha que é normal viver e tratar um empregado de uma forma como se tratava antigamente. Vai sofrer as consequências, é fato. E o pessoal já sofreu e começou a defender sem argumentação. Hoje eu sou criticado que o Instituto não se aliou àquela questão do arroz. Como é que eu vou me aliar sobre algo que eu não li? Tem trabalho menor envolvido. Pô, cara, não precisa ter 2 neurônios para saber que menor não pode trabalhar. Se tá certo ou tá errado. Eu trabalhei com 13 anos, eu também. A minha vida na pecuária começa com 13 anos com o falecimento do meu avô. Trabalhei, levantei moeirão para cima de trator, juntei gado sem almoçar, fui desencilhar cavalo às 6 da tarde, porque a gente tinha que ir embora para a cidade, não se dormia mais lá fora. Tá, mas isso eu sou proprietário, outra coisa é tu ser empregado, trabalhar para alguém. Então essas coisas a gente vem e a gente bota o dedo na ferida e aperta ainda.
E muitas vezes é não criticado. Deixa, não deixa de ser um pouco de causa e consequência, porque daí a gente reclama muito do problema de mão de obra, só que daí tu tem que também oferecer condições para que pessoas sejam atraídas a trabalhar dentro do setor, né? Então vira um pouco dessa... Se a gente não der condição, que hoje a geração que tá vindo aí quer a internet, quer uma casa confortável, se a gente não for competitivo também por esse lado, você acaba não atraindo talentos também para... Não quero ser bandido contigo, mas não é a geração que tá vindo aí. Nós queremos. Exato. A gente quer, né? Nós falávamos... que era muito... já nasceu nisso aí. Tu nasceu passando calor, sem ventilador, tendo que sair e tal. O teu filho já não nasceu, né? Assim não vai viver nessa sem ter o que é natural da evolução. É natural. A gente quer esse conforto. E eu tenho uma história do pai, porque agora é falecido, dá pra contar, porque senão ia preso, né? Porque nós chegamos lá fora uma vez, ele disse, olha aí, cara, os caras não param mais aqui, não querem mais saber. Dou comida, tem comida, tem quarto, tem banheiro, tem tudo e os caras não ficam. Eu depois de uma escravidão já passou faz tempo, né? Se é o mínimo, tu tem que pagar os caras, tem que dar comida. Agora olha onde é que são as condições que tem, né? Era um horror, a 115 quilômetros da cidade, mais próximo, no meio do nada, o cara sem nada ali, então aquele cara tinha que ir lá e ficar 60 dias pra fora. Eu digo, cara, isso aí que tu tá dando é o mínimo. Mas a cabeça ainda era essa, né? Então, cara, é uma mudança. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que o Instituto vê essa pecuária do futuro, assim? E daí reclamam que o cara não fica, mas leva o cara pra cidade uma vez por mês pra ver a esposa. Sabe? É uns contrassensos. Uma vez eu falei no grupo assim, e eu não gostaria pra mim isso, então também não vou fazer pro meu empregado essa isso situação. não é garantia que o cara vai ficar. Não é. Exato. É o mínimo. É a questão do treinamento. A gente fala, treinou, o cara ficou bom, né? Agora que eu treinei, o cara ficou bom, foi embora. E qual é o custo de não treinar e ele ficar, né? A velha história. Qual é a tua pergunta mesmo, Bruno? Como é que o Instituto vê? Tu já respondeu um pouco, né, disso, mas qual é a visão do Instituto para essa pecuária do futuro aí, para os próximos anos da pecuária? Porque o pessoal fica muito... Nós estamos num momento, né? O Armindo fez um texto lá, diz, é um ótimo momento para investir. Os caras, que momento para investir? Tá ruim agora. Pois é, mas quem tá fora ou quem tem condições, talvez esteja num ótimo momento para entrar na pecuária. Qual é um pouco da visão de vocês aí desse... Comprando gado barato. E de qualidade, para poder formar o seu rebanho. Então, quem tem dinheiro e tem campo hoje é rei, né? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente enxerga o cenário assim, eu não gosto de falar o que a gente pensa, que a maioria é muito catastrófico. É muito catastrófico em relação à pecuária, que a pecuária vai terminar, que não vale mais a pena criar um boi. Eu acho que é um momento de transformação e muitas pessoas estão enxergando assim. É um momento do mercado, ele está se estabilizando, a gente está conseguindo enxergar os problemas, que é a nossa falta de alimentação em escala. A gente está conseguindo enxergar que nós não podemos competir no mercado commodity, não tem fundamento. É óbvio que a carne de lá vai ser mais barata, né? Tem escala, tem musculatura, como diz o Grecelé, são empresas grandes que conseguem comprar muita comida e comida barata e a gente não tem. Então a gente está vivendo um momento de transformação que alguns frigoríficos, sem dar nome, mas 2 frigoríficos, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, já entenderam e estão metendo carne para fora de qualidade, porque as pessoas estão dispostas a pagar pela carne gaúcha, como eu disse para vocês. Vamos comer um carne, mas a carne é gaúcha. Então isso tem que ser refletido. O que a gente vai tentar fazer, iniciar, é uma campanha do Vira Embalagem, assim, para ver se o nosso mercado consumidor começa a entender que a nossa carne tem mais sabor. Eu vi uma série no Netflix, assim, eu digo, é isso que nós precisamos, que era sobre parrilla. E daí chegou um momento da série que tem um degustador, um sommelier de carne. Então ele prova a carne e diz, isso aqui é uma carne de novilha, a carne é um boi viejo. Aquele argentino, né? Como é que é? Se falaste no outro episódio. Eu falei exatamente no outro passado, que fala um pouco de... Um que corta com a colher, outro que... E daí eu te pergunto assim, como os vinhos da Serra conseguiram sair do mercado commodity do vinho brasileiro e assim, distinguir os vinhos dele e cobrar mais caro? O sabor, a degustação, dizendo assim, isso aqui não é farinha, isso aqui é um biscoito, é diferente. Então a nossa carne, eu acho que a gente também tinha que começar a provocar. A gente, quem, cara pálida? Os frigoríficos, o varejo, não é o produtor. O produtor tem um animal de qualidade, sustentável. Eu brigo, isso eu quero deixar bem claro.
Não é o pecuarista que tem que dizer que o nosso mercado é sustentável. É o frigorífico, é ele que vende essa carne. Nós temos a obrigação de fornecer esse animal sustentável, saboroso, gordo, na gordura que querem. Mas quem tem que bater nisso e levar para a prateleira e levar para o consumidor são os frigoríficos. E se eles não entenderem isso, eles vão morrer junto com a cadeia. A cadeia em si vai morrer para ressurgir. Mas precisa morrer para entender essas coisas? Não. E é isso que a gente quer numa segundo fórum da carne, né, de ser mais enfáticos em relação aos problemas e dizer que cada um tem a sua responsabilidade. Por que o varejo não coloca, então, lá no ponto de venda, lá no PDV, lá, essa carne aqui é do Rio Grande do Sul, tem sabor. Por que ele não ajuda? Não tem interesse. Eu quero vender carne barata. Ok, mas então tu, frigorífico, faça a distinção, bote na embalagem. Vocês já viram uma embalagem dizendo esse gado é do Rio Grande do Sul, é sustentável? Esse gado tem sabor, mais sabor, mais Marfrig tem uma marca, tem um selo. Selo gaúcho atrás, ele não fala em sustentabilidade, ele não fala em sabor, esse gado é de pastagem, o sabor é muito melhor. Esse gado é de confinamento, o sabor dele não é tão acentuado, mas a maciez dessa carne é incomparável. Cara, tu tem tudo isso, tu tem o produto e tu mata o produto e utiliza na prateleira igual a qualquer outro. Só falar eu achei aqui o nome do documentário, eu recomendo demais, é Todo Sobre El Assado, que é um documentário argentino que conta toda a história da parrilla, a cultura do assado, é muito legal, e tem essa parte, tem um sommelier que ele prova 3 tipos de carne e diz do que é, se é macho, se é fêmea, é um negócio... Se ele provasse daqueles boi velho que parece um jacaré que tá congelado, aquelas picanhas nesses grandes varejos, ele cuspia, ele nem dizia o que era. Aquilo tem um gosto esse não é carne, esse não é carne. Aquilo tem gosto horrível, pá, isso aqui não é carne, isso aqui é lixo. A gente... Tá, tem duas, eu acho que assim, mas não fala tudo que tu comentou, que é a Estâncias Gaúchas e a Aliança do Pastiçal, que tem as iniciativas, né, com selo dessa valorização da nossa carne. A gente trouxe aqui no episódio a Clarice Schwartmann, que faz assados, né, e a gente conversou um monte sobre isso, né, cara, sobre essa parte do meio pro fim, vamos dizer assim, ok, tu botou a qualidade toda no campo e aí depois ela vai pro final até chegar a ser consumida. E aí a gente fala muito, né, que a gente vai para no Zafari e é muito... todo mundo entende carne, todo mundo sabe fazer churrasco. Cara, a grande maioria não entende carne e não entende churrasco. Eu vou gravar, vou me comprometer aqui, eu vou gravar esse vídeo lá no Zafari, tem um cara, acho que ele tá lá ainda, eu vou gravar, vou pegar o nome dele, ele atende, repõe em gôndola ali, que já umas 2 vezes eu tô ali olhando e tal, e ele vem... O senhor quer alguma coisa? Posso dar uma dica? Pega essa aqui que é boa, essa. Mas é do nada, é espontâneo daquele cara que tá ali. Se eu encontrar lá no Zafari da Otto, lá da Zona Sul, se eu encontrar, eu vou dizer, cara, parei. Vou gravar aí, vou dar outro. Mas é totalmente aleatório. Porque a carne tá jogada ali. Tá ali, o cara não sabe, o pessoal chega, dá aquela olhada, e ali você foi todo... A gente falou muito sobre isso, né? Episódio 4. A gente vai lá, quem não viu... Pega com a Clarice, falando muito sobre essa questão da qualidade da carne na hora de pegar a carne, de olhar se tá bem embalada, se tá com vácuo, se não tá, para identificar um pouco de carne na hora da compra. Episódio 5, tava conferindo. 4 foi do professor Marcelo e 5. Mas daí eu te pergunto, se não sabe, né, olhar atrás, não sabe escolher um corte, se isso é para churrasqueira. Já aconteceu comigo em São Gabriel, um dia eu tô indo a Livramento, ia chegar 1 da manhã lá fora, que a minha vida é meio louca, assim, eu saio daqui às 8 da noite, deixo a minha esposa em Santa Cruz, vou para Livramento, chegou 1 da manhã lá, no outro dia 5 tô a cavalo, volto de noite. Então eu tenho que parar em São Gabriel, comprar alguma coisa para levar lá para fora. E daí tô na fila ali do açougue de um supermercado em São Gabriel, que não fechava cedo. E aí uma moça da minha idade, vou dizer uma moça da minha idade, uma guria me pergunta assim: aquela carne é boa para fazer churrasco? E daí era um colchão de dentro. E daí cara, se em São Gabriel não sabem que carne usar, imagina em Porto Alegre. O pessoal faz o experimento, para na frente de uma prateleira no Zafari ali, da Ipiranga que eu frequento. As pessoas te perguntam assim: moço, essa carne dá para fazer em panela? O que dá para fazer com essa carne? Daí eu te pergunto, se não sabe, tu vê como o nosso consumidor, talvez a ignorância do nosso consumidor seja fundamental para que se venda carne a preço de nada. Exato. Mesmo. Aquele diferencial nós estamos falando não muda em nada. Porque se não sabe nem ver a carne, imagina que vai perguntar se a carne é gaúcha, não sabe nem se tu daqui a pouco assa no espeto um tatu. Eu disse que não, outro dia eu disse que não ia contar, mas eu vou contar agora essa é do Nicola, teu colega aí. O advogado Nicola, na pandemia, ligou pro Fernando e disse assim:
Fernando, vou fazer meu primeiro churrasco aí da vida, 40 e tantos anos, fazer meu primeiro assado. Comprei uma carne boa aqui, o que tu acha? Filé mignon é bom pra assar, né? O Fernando dizia, não vai ser hoje teu primeiro churrasco. Bota na panela e vai embora. Não vai ser com esse. É isso aí, cara. Então, essa é a ideia. Tem muita coisa ainda pra ser ajustada pra daí chegar na ponta. Mas vocês vejam que a gente já começa a identificar os problemas. Claro, essa que é a parte boa, a gente consegue identificar isso. Um outro problema que eu queria falar também, que eu volta e meia vejo nos encontros de vocês, é o tema do abigeato, do roubo de gado. O Rio Grande do Sul, a gente sabe do problema sério, vem melhorando, pelo que eu mais ou menos acompanho, né? Mas ainda é um problema bastante sério. Como é que vocês têm encarado esse problema do abigeato? Eu tô no meio de uma zona de assentamento, né? Eu vou contar um assunto e vou entrar, mas eu tenho que contar um caso, né? Não adianta. E um dia eles chegaram ali, fazia uns 2 anos. Qual é a região que tu tá ali? Livramento e Bicuizinho. E meio assentamento da Madureira, de qualquer lado que tu olha, tá bem perto da faxina ali. Isso, da onde olha assentamento. E eles vieram pro canto da cerca e a minha mãe disse, não sai sozinho da cama, assim, nunca dei bola pra isso. Aí um dia tô eu e o funcionário lá, olhamos do outro lado da cerca, uma novilha nossa. Tia, vamos deitar essa cerca aqui, vamos entrar, vamos tirar ela rapidinho, ninguém vai ver. Resulta que nós entramos, não conseguimos tirar, a cachorrada bateu, lação lá no meio de uma várzea, lação, aquilo veio com aquele bicho, daqui a pouco vem 2 sem terra do dono do campo. Toquei o cavalo, digo, tia, vocês me desculpem, deveria ter falado com vocês para entrar no campo, mas a gente só ia tocar ela ali. Daí ele diz assim, não se preocupe, isso aqui é nosso. Daí eu digo pra ele, não, isso aqui é de vocês, lá é meu, né? Eu acabei bem claro, que cada um tem as suas propriedades. Mas é uma dor que eu tenho, assim, até essa semana, acabei de receber a confirmação ontem que me roubaram mais 2 vacas, então eu já vou com 10. Então, o governo dá a cesta básica, o Luiz dá a carne para aquela gente que vive lá na volta. E alguma coisa tem que ser feita. Não adianta mais pensar que a brigada vai fazer alguma coisa, porque tem que entender que a brigada ela faz o policiamento da manutenção da ordem pública. Então, antes de acontecer o roubo, depois de acontecer o roubo, é a Polícia Civil. Que hoje, com a favelização das DECRABs, porque se descentralizaram todas as DECRABs, então cada uma ficou com um monte de município e 2 funcionários, sem verba. Também não adianta cobrar aquilo que as pessoas não têm condições de fazer, e tem que entender isso. E a gente tem que, antes de bater na Polícia Civil, a gente tem que bater no Estado para que ele melhore as condições da Polícia Civil, que é quem vai investigar, quem vai prender, quem vai conseguir fazer algo diferente. Então, assim, tenho esse problema. Entendo que hoje, para a polícia poder ser eficiente, a gente tem que ter a tecnologia de novo no campo. E aí, como um obstinado, bati lá na porta da segurança, da Secretaria de Segurança, quando aquele prédio que pegou fogo lá. Descobri junto ao Instituto Floresta um programa que se chama PSEG, Programa de Integração e Segurança, onde tu destina um percentual do teu ICMS, 5% do teu ICMS, para um projeto que está inscrito lá pelo Estado. E o Estado pega esse dinheiro para aquele projeto. Sabe quantos projetos para o agro tem lá, rural? Nenhum. É tudo para a cidade, é pistola, é viatura, mas para o agro não tem. E eu disse, Patrulha rural, nada. Nada. E aí eu achei a solução, delegado Marcelo Lápis. Diz qual? Vamos fazer o cercamento eletrônico. Mas como? Não, nós só vamos fazer o cercamento da entrada das cidades. Então, assim, eu vou filmar toda a entrada da cidade. O carro às 3 da manhã, um carro derrubado é abigeato, entendeu? Um caminhão às 3 da manhã. Ah, mas não dá por isso, por aquilo, por aquele outro. Tá, então eu sempre faço aquela pergunta, em vez de dizer não dá e sair chutando e criticando, eu pergunto, então o que dá? Né? Vamos mudar. Ah, fala com o pessoal da DECRAB. Falei com o inspetor Patrício, o que tu precisa? Cara, eu preciso de um aplicativo que identifique a marca. Tá, mas por quê? Porque todos os animais que a gente aprende, ou o caminhão que a gente para, né, se efetivamente não tem origem, a gente não consegue descobrir quem é o proprietário. Então o Rio Grande do Sul ele sofre de um grande problema. Não o Rio Grande do Sul, todo o país. Tu aprende o animal, tu não acha a vítima, se não tem vítima, o criminoso não vai preso e o gado é abatido. Todo mundo perde. Eu digo, até o criminoso perde, porque ele perde o gado, né? Então todo mundo perde. Bom, vamos criar um aplicativo. Criamos um aplicativo de marcas e sinais, né? Conseguimos juntar ali DECRAB, puxamos pela mão uma startup que topou o desafio de fazer, conseguir vender para os caras essa ideia. Criamos o Abijap. Tá.
Então agora todo mundo bota as marcas lá para dentro, porque as marcas são descentralizadas nos municípios, ninguém sabe. Então, se me roubarem um gado em Livramento, o meu gado é de Livramento e prendem lá na serra, não tem como saber que é de Livramento, tem que ir para um livro de papel vasculhar a marca e sinal. Então, vamos botar no aplicativo, a ideia é desenho a marca e ele me diz quem pode ser os proprietários, e a partir dali eu tenho um filtro de 5, 6... Né? Passamos no grupo lá, ó, pessoal, conseguimos gratuitamente. As prefeituras estão aderindo, o Rosário acabou de aderir, mas muito lentamente, como é o poder público. Mas vamos nós fazer diferente, não vamos esperar o poder público, pelo menos nós associados vamos estar dentro do Abjap. Se roubarem gado nosso, vão descobrir. 3 pessoas se inscreveram no aplicativo. De novo o problema da tecnologia sendo um entrave, assim, de não confiar, de não acreditar ou de achar que é difícil, é mais fácil ficar sem. Então, assim, o combate hoje ao crime passa pela tecnologia, né? De tu poder ter um cercamento do teu campo ou de um controle que tu saiba que aquele animal foi roubado aquela noite. A gente está desenvolvendo, a gente está em campo com um brinco de sinal RFID que manda para a torre e tu faz uma chamada, uma chamada da manhã, assim. Tá todos? Ok. Não estão todos. Por que RFID? Porque daí eu não preciso de sinal da internet. Não estão todos. Pô, então roubaram. Eu consigo ser estratégico, eu vou pegar. Alguma coisa eu vou pegar, porque roubaram naquela noite, eu saio no rastro e ali eu vou pegar. A gente começa a ser estratégico. Com a Starlink chegando no Brasil, a gente começa a usar câmeras. As câmeras tu consegue pegar até 1, 2 quilômetros, às vezes 3 de cerca. E aí tu começa a ser estratégico, porque tu vai filmar o cara entrando. Tu não vai conseguir agir, né? Ninguém vai estar monitorando. Mas tu consegue ver a cara dele. Sumiu o animal, isso, mais ou menos naquele horário. Vou lá nas câmeras, ó, tá aqui, esse é o criminoso. Aí a polícia começa a agir. Porque hoje a Polícia Civil sabe o que ela diz? Luiz, olha só, eu peço a quebra de um sigilo bancário, um sigilo telefônico, eu não tenho nenhum elemento de prova, os juízes nenhum dão. Nenhum dão porque eu não tenho. Então, assim, o combate ao abjato é uma coisa que está indo, a gente está trabalhando, a gente a Antônia Scalzilli, que é a nossa presidente da comissão, ela está forte trabalhando isso nos bastidores para fazer essa reorganização das DECRABs e por fora a gente corre com startups que nos procuram. Agora nos procurou uma de Balneário Camboriú. A ideia de startup, às vezes, ela vai muito além do que a gente pode dar, né? Que é botar um fio de fibra ótica em toda a cerca. Se alguém tocar, ele vai saber que não foi. Ou seja, a gente não pode desprezar a ideia, a gente tem que ajudar o cara a melhorar aquela ideia. Irmão, olha só, nós estamos a 70 quilômetros do município. Tu vai levar 70 quilômetros de fibra ótica até chegar na propriedade. E daí para passar um arroio, como é que tu faz? Aí eu boto uma antena daqui. Tia, mas tu rouba a antena no outro dia, tu não tá entendendo. Né? Então, assim, o que o Instituto entende que é o combate aos crimes rurais só vai acontecer de forma efetiva quando tiver tecnologia para subsidiar as forças policiais, que hoje degradadas, mas ainda assim muito atuantes. Quem vive esse mundo sabe que eles fazem o possível e o impossível, mas tem muita coisa que eles não têm o que fazer. Tipo, me roubou um animal quando? Acho que faz 7 dias. O que a polícia vai fazer, sabe? E outra coisa é somada ao serviço de inteligência da própria polícia, né? Que é acabar com os elos da cadeia, porque a pessoa que faz o ato mesmo ali do abjato, ela é mais uma peça, né? Prende ela, entra outra no lugar. Se você não me permite, eu sei que já está estourado, mas assim, ó, onde é mais fácil de atuar? É na ponta final. Por quê? Nos açougues. Por quê? Porque aí a vigilância sanitária não precisa de mandato. Ela tem o poder de polícia de fiscalizar e ver se aquela carne tem origem. O que eu preciso para ser efetivo? Um fiscal municipal, 2 brigadianos. É só o que eu preciso para poder reduzir o índice de abjato em qualquer município. Por que não fazem? Mas é a Polícia Civil obrigada. Não, é um município. É só pegar um fiscal sanitário e sair a visitar os açougues. Dessa carne que comprou, me dá a nota aqui. Eu tenho certeza que diminuiriam, porque se eu não tenho onde vender essa carne, vai ter roubo, óbvio que vai, tu não vai tu vai reduzir esse roubo, mas se eu não tenho onde entregar, vão parar, eu não vou te levar mais, não quero comprar mais essa carne sem origem, porque por mais lucro que eu tenha, depois eu tô respondendo 2 processos, fecharam o meu açougue 2 semanas aqui. E aí tu vai entrando, porque aí tu entra nessa questão, tu já não tem às vezes um abatedor municipal, tu não tem uma inspeção, e aí entra numa outra seara aí, né, dessa discussão. Eu vejo sim, o pessoal, sou de Quaraí lá, então volta e meia tem um conhecido que trabalha na polícia, eles vão, né, saem com a vigilância, fazem uma ação. Pô, prenderam lá o pobre do Armindo trabalhando com o açougue dele, pegaram lá, tinha linguiça, carne, judiaria, o cara é trabalhador. Pô, mano, não tem inspeção, não tem nota, não tem nada, não tem origem.
Pô, meu cara, são bandidos, né? Então, É. aí muitas vezes a população acaba invertendo essa situação e quem tá fiscalizando passa a ser o criminoso, o problema da história, Mas né, cara? o poder público, não, ele tem que estar alheio às críticas. Se tu não quer ser criticado, fica em casa, né? É o que eu digo, Luiz, tu tá sendo criticado, que ontem passei no grupo uma postagem, chega de política, cara. Os políticos ficam ricos e a gente fica numa seita, independente de ser direita ou esquerda. Eles vão sair ricos, de direita vai sair rico, de esquerda vai sair rico, e tu se torcer pra dar errado vai sair pobre, cara, só tu perde. Parem com isso. Gera uma comoção, né? Os de direita me chamam de esquerdistas, de esquerda me chamam de direita. Então tá bem, porque os caras não conseguem saber o lado que tá. Eu falo pro pessoal da direção, mas Luiz, pra que tu cria isso? Cara, se eu não quiser ser criticado, eu fico em casa. Daí ninguém vai me criticar. Então, assim, o gestor municipal, ele tem que entender que ele tem uma parte, que é a maior parte na minha concepção. Brigada e Polícia Civil, ele é quando aconteceu o problema. É reativo. Vamos lá de novo. Proativo. Como é que a gente pode agir? Só com a vigilância sanitária chegando nos açougues, né? E o fato de não pegar uma carne, né? Não, mas aquele açougue, ele vende carne roubada, mas não conseguiu pegar nada. Não importa, porque o fato de tu estar presente lá toda semana ou uma vez por mês, o cara vai dizer, eu não quero isso aqui vai dar bronca pra mim, não sei quantos caras vão vir. Então, a gente precisa dos entes municipais e precisa falar sobre isso, porque eles estão bem quietinhos, tá muito confortável. Teu problema é tudo com a polícia. Não é com a polícia, é com vocês. E vocês têm a melhor coisa que a polícia não tem, que é o poder de polícia administrativo, que é entrar para fazer uma fiscalização sem precisar de um mandato. Um brigadiano precisa de um mandato para entrar num açougue. Um cara da vigilância sanitária não precisa de mandato. É a função dele, da administrativa, fazer essa fiscalização. E é isso que a gente bate bastante no Instituto. O esquema é meio estilo, mal comparando, mas estilo tráfico de drogas. Não adianta nada senão você acabar com o traficante em si, porque tem o consumidor final, então só vai trocar as pessoas. Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. Beleza. Joia. Foi chegando no final. Cara, foi rápido. Eu tava acompanhando o horário aqui, foi muito rápido. Falamos de bastante coisa. Acho que poderíamos passar... Eu falo demais. Pelo contrário, foi muito bom mesmo. Queria falar a parte do escritório também, isso vai ficar para um outro capítulo, falar mais de Centro-Oeste também. As atuações do escritório fora, né? Nós estávamos falando antes aqui de Paraguai, de outros lugares. Mas vai ter que ser... Não. Vai ter que ficar para outra. Tá convidado para a próxima. Focar na pecuária. Também, Luiz, obrigado mesmo por ter aceito o convite. A gente sabe que foi rápido e tudo, né? Obrigado mesmo por estar com a gente aqui, pelo trabalho, pela iniciativa, por tudo que vocês têm construído assim em tão pouco tempo. Nós falamos de vários problemas, mas acho que o principal é isso, trazer à tona todos esses pontos, né? E a gente poder trabalhar, discutir, unir. Acho que isso que é legal que vocês têm feito também, porque... Por meio de tradição, as coisas acabam... A pecuária ela é muito desunida e vocês têm feito muito esse papel de unir, de trazer as pessoas, de trazer esses temas e desenvolver mesmo. Fazer o que realmente o Instituto tem como proposição, né, de desenvolver a pecuária. Essa união é a sangue e suor, né? Não é fácil reunir, todo mundo briga, cada um quer saber mais que o outro, mas a gente tem conseguido, com muita inteligência emocional, entendendo que as pessoas têm as suas dificuldades, assim, de entender que às vezes uma crítica é só uma crítica, não é algo que vai impactar na imagem deles, essa questão de vaidade. A pecuária do Rio Grande do Sul anos passou brigando, né? O pecuarista briga com a Farsul, que briga com outra instituição. E o que a gente quer, assim, é o que eu digo, eu falei pro comandante do secretário de Segurança Pública e falo aqui, precisa de união, integração. Se a cadeia não se integrar, vai ser mais difícil da gente sair onde nós estamos. Obrigado pelo convite. Se não for vocês, realmente o Instituto não tem a capacidade também de chegar à frente a uma autoridade e fazer uma proposição, porque ninguém conhece. Então é fundamental esse trabalho de vocês. Fundamental também o trabalho que vocês exercem profissionalmente na CIA, né, melhorando, trazendo mais resultados, tornando a pecuária muito mais eficiente, assim como a agricultura. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho, são jovens, são modernos, a gente precisa disso. Eu chamo, nós somos jovens, nós temos 40 anos, nós somos jovens, mas esse trabalho é fundamental para que a gente possa evoluir a pecuária, e a pecuária ela está intimamente ligada à agricultura. Não pensem que uma coisa é dissociada da outra, a gente não pode pensar um ou outro. O Instituto agradece a oportunidade, a gente se coloca à disposição e, nossa, foi muito legal, foi demais, valeu mesmo. Bom, agradecer quem ficou conosco até o final, né? Não viu essa hora e tanto passar. Obrigado mesmo por ter aceito, a gente está de portas abertas para o Instituto, para vocês, para todo mundo.
Beleza, obrigado, agradecer a vocês que ficaram aí. Só lembrar de seguirem aí nós nas redes sociais, é @pé-no-barro-podcast, TikTok, Facebook, Instagram e também no Spotify. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, também curtir o episódio se você gostou. E também falar dos nossos apoiadores aí, a CIA Brasil e também a FarmCont. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser colar sua marca com a gente, entre em contato, que vai ser grande satisfação colocar sua marca aqui no telão e fazer parte, fazer o Pé no Barro Podcast acontecer. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Até.